Ninguém te prepara para o preço real do crescimento. Eles te vendem sucesso, mas escondem o isolamento. Te prometem evolução, mas não falam da solidão que vem junto. O estoicismo não te torna popular, te torna forte. E força de verdade nasce quando ninguém está aplaudindo. Se você aguenta ouvir isso, esse vídeo é para você. Lição 10. Medir o sucesso pela paz interior. A maioria das pessoas mede o sucesso pelo que pode ser visto. Dinheiro, se ter tudo e ainda assim viver em guerra por dentro. E essa é a pior forma de fracasso. Enquanto muitos correm atrás de metas externas, o estoico constrói estabilidade interna. Ele pergunta menos, o que vou ganhar? E mais, isso vai roubar minha tranquilidade? Esse hábito muda completamente a forma de viver. Você passa a escolher melhor suas batalhas. Nem toda discussão merece sua energia. Nem toda oportunidade merece seu tempo. Nem toda vitória vale sua paz. O estoico aprende que dizer não é um ato de autocontrole, não de fraqueza. Ele entende que a mente calma é mais poderosa do que qualquer posição social, porque quem está em paz não é facilmente manipulado, não é provocado com facilidade e não vive reagindo a tudo. Ele age com clareza, respira antes de responder, observa antes de decidir, e isso cria uma vantagem silenciosa. Enquanto os outros vivem exaustos, ansiosos e irritados, o estoico permanece firme. Não porque a vida é fácil, mas porque ele escolheu não ser escravo do caos. A paz interior se torna seu critério de sucesso. Se algo custa sua serenidade, o preço é alto demais. Esse hábito não te torna rico aos olhos do mundo, mas te torna livre por dentro. E liberdade interior é algo que ninguém pode tirar de você. Esse é o tipo de sucesso que cresce no silêncio e sustenta você, Catus. Reconhecimento, aplausos. Mas o estoico mede o sucesso por algo que quase ninguém observa, a paz interior. Porque não adianta conquistar o mundo e perder o domínio sobre si mesmo. O estoico entende que uma mente inquieta transforma qualquer vitória em prisão. Você podoando tudo desmorona. Quem aprende isso nunca mais vive desesperado para provar nada a ninguém. Lição 9. Aceitar perdas como parte do caminho. A maioria das pessoas enxerga a perda como fracasso, como punição ou como sinal de que algo deu errado. O estoico enxerga diferente. Ele entende que perder faz parte da ordem natural da vida e que resistir a isso só aumenta o sofrimento. Tudo o que você ama é, por natureza, temporário. Pessoas mudam, coisas se vão, situações acabam. Quando você aceita isso, para de lutar contra o inevitável. O estoico não se apega de forma cega, ele aprecia com consciência. Ele aproveita enquanto tem, mas não se destrói quando perde. Cada perda se torna uma lição silenciosa. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, ele pergunta o que isso veio me ensinar. Essa mudança de postura fortalece a mente. Porque quem aceita a perda não vive com medo constante, não se desespera com mudanças, não entra em colapso quando algo foge do controle. O estoico entende que o apego excessivo cria sofrimento desnecessário. Quanto mais você tenta segurar, mais dor sente quando solta. Aceitar perdas não significa ser frio ou indiferente. Significa ser lúcido. Significa entender que a vida flui. E resistir a esse fluxo só gera desgaste interno. O estoico sofre quando é preciso sofrer, mas não prolonga a dor com revolta. Ele aprende, ajusta e segue em frente. Esse hábito cria resiliência emocional. Enquanto muitos quebram por dentro diante de uma perda, o estoico se reconstrói. Ele não se define pelo que perdeu, mas pelo que aprendeu. E quanto mais perdas enfrenta com consciência, mais forte se torna. Porque quem aceita a impermanência vive com mais leveza. E quem vive com leveza cresce mesmo quando perde. Lição 8. Observar mais e falar menos. A maioria das pessoas fala demais porque precisa ser vista, validada ou ouvida a qualquer custo. O estoico faz o oposto. Ele entende que o silêncio é uma forma de poder. Ao observar mais e falar menos, ele aprende antes de reagir. Enquanto muitos revelam tudo o que pensam, o estoico escolhe cuidadosamente suas palavras. Ele sabe que nem toda opinião precisa ser dita e que nem toda verdade precisa ser anunciada.
Falar menos não é timidez, é autocontrole. É saber que palavras criam consequências. O estoico observa ambientes, pessoas e situações com atenção. Ele percebe o que não é dito, lê comportamentos e entende intenções. Esse hábito desenvolve clareza mental, porque quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais, entende melhor o mundo ao redor. O estoico não entra em discussões desnecessárias. Ele não compete por atenção. Ele não desperdiça energia tentando provar inteligência ou superioridade. Seu silêncio o protege. Protege sua imagem, sua energia e sua paz. Quando ele fala, suas palavras têm peso, porque não são impulsivas, são pensadas, são necessárias. Em um mundo barulhento, o silêncio se torna um diferencial raro. Enquanto muitos se perdem em ruído, o estoico mantém o foco. Ele sabe que controlar a língua é controlar a mente. Quem fala demais se expõe demais. Quem se expõe demais se torna previsível. O estoico prefere ser profundo a ser popular. Ele entende que o verdadeiro poder não está em dominar conversas, mas em dominar a si mesmo. E quanto mais ele observa em silêncio, mais forte se torna por dentro. Lição 7. Escolher disciplina em vez de motivação. A maioria das pessoas espera sentir vontade para agir. O estoico não. Ele entende que motivação é instável, muda de humor e desaparece nos dias difíceis. Disciplina, por outro lado, permanece. O estoico age mesmo quando não está inspirado, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está vendo. Ele não negocia com a própria preguiça. Ele decide e executa. Esse hábito constrói constância. Pequenas ações repetidas todos os dias moldam um caráter forte. Enquanto muitos começam empolgados e desistem no meio do caminho, o estoico avança em silêncio. Ele não depende de emoção para manter o compromisso consigo mesmo. Ele cria rotinas simples e as cumpre. A disciplina protege o estoico das oscilações internas. Nos dias bons, ela mantém os pés no chão. Nos dias ruins, ela impede a desistência. O estoico sabe que confiar na motivação é entregar o controle da própria vida ao acaso. Por isso, ele escolhe a prática diária, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. Esse hábito gera liberdade, porque quando você se disciplina, não se torna rígido, se torna confiável. Confiável para si mesmo. E quem confia em si não vive se sabotando. O estoico entende que a verdadeira força não está em grandes atos isolados, mas na repetição silenciosa do que precisa ser feito. Disciplina é fazer o certo quando ninguém está olhando. É continuar quando seria mais fácil parar. E com o tempo, ela constrói algo que a motivação jamais consegue sustentar. Crescimento real e duradouro. Lição 6. Agir sem esperar reconhecimento. A maioria das pessoas age esperando algo em troca. Elogios, atenção, aprovação ou aplausos. O estoico não. Ele entende que quando você depende do reconhecimento externo, entrega o controle da sua paz aos outros. Por isso, ele aprende a agir no silêncio. Faz o que precisa ser feito mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece. Esse hábito fortalece o caráter, porque agir sem reconhecimento exige maturidade emocional. O estoico sabe que o valor de uma ação não está na reação que ela gera, mas na intenção que a sustenta. Ele não mede seu progresso pelo olhar alheio, mede pela própria consciência. Enquanto muitos se frustram por não serem notados, o estoico continua firme. Ele não se ressentem por não receber aplausos. Ele não se torna amargo por não ser valorizado. Ele segue. Esse hábito elimina a dependência emocional. Quando você para de esperar validação, ganha liberdade. Você faz o certo porque é o certo, não porque alguém está observando. O estoico entende que o crescimento mais profundo acontece longe dos holofotes. É no anonimato que a disciplina se consolida. Quem age apenas quando é visto, se perde quando está sozinho. O estoico se fortalece justamente aí. Ele constrói uma base interna sólida, que não desmorona com a indiferença alheia. E com o tempo essa postura cria uma força silenciosa. Uma força que não precisa ser anunciada, porque se sustenta por si só. Lição 5. Praticar o desconforto voluntário. A maioria das pessoas foge do desconforto a qualquer custo. O estoico faz o contrário.
Ele se expõe ao desconforto de forma consciente, porque sabe que é ali que a mente se fortalece. Ao escolher pequenas privações voluntárias, ele deixa de ser refém das circunstâncias. O desconforto treinado hoje reduz o sofrimento inesperado de amanhã. O estoico não busca dor, mas busca preparo. Ele entende que conforto excessivo enfraquece. Enquanto muitos se frustram por não serem notados, o estoico continua firme. Ele não se ressentem por não receber aplausos. Ele não se torna amargo por não ser valorizado. Ele segue. Esse hábito elimina a dependência emocional. Quando você para de esperar validação, ganha liberdade. Você faz o certo porque é o certo, não porque alguém está observando. O estoico entende que o crescimento mais profundo acontece longe dos holofotes. É no anonimato que a disciplina se consolida. Quem age apenas quando é visto, se perde quando está sozinho. O estoico se fortalece justamente aí. Ele constrói uma base interna sólida, que não desmorona com a indiferença alheia. E com o tempo, essa postura cria uma força silenciosa. Uma força que não precisa ser anunciada, porque se sustenta por si só. Lição 5. Praticar o desconforto voluntário. A maioria das pessoas foge do desconforto a qualquer custo. O estoico faz o contrário. Ele se expõe ao desconforto de forma consciente, porque sabe que é ali que a mente se fortalece. Ao escolher pequenas privações voluntárias, ele deixa de ser refém das circunstâncias. O desconforto treinado hoje reduz o sofrimento inesperado de amanhã. O estoico não busca dor, mas busca preparo. Ele entende que conforto excessivo enfraquece. Quando tudo é fácil, a mente se torna frágil. Por isso, ele escolhe o esforço quando poderia escolher a comodidade. Levanta mesmo sem vontade. Enfrenta o frio, o cansaço, o silêncio. Esse hábito cria resistência emocional. Quando a vida aperta, o estoico não entra em pânico. Ele já esteve ali antes, por escolha própria. O desconforto deixa de ser ameaça e se torna familiar. Isso gera autocontrole, gera coragem, gera confiança interna. O estoico aprende que pode suportar mais do que imagina. E essa consciência muda tudo. Ele não se desespera diante de dificuldades. Ele não se entrega facilmente. Ele sabe que o desconforto é temporário, mas o crescimento é permanente. Enquanto muitos se quebram diante do primeiro obstáculo, o estoico avança, porque ele treinou para isso. Praticar o desconforto voluntário não endurece o coração, fortalece a mente. E uma mente forte não se curva diante das adversidades. Lição 4. Dominar a própria reação, não os outros. A maioria das pessoas gasta energia tentando controlar pessoas, situações e resultados. O estoico entende que isso é inútil. O único domínio real está sobre as próprias reações. Tudo o que acontece fora de você está em grande parte fora do seu controle. Mas a forma como você responde é sempre uma escolha. O estoico treina essa consciência todos os dias. Ele não reage no impulso. Ele observa a emoção surgir, reconhece e só então age. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. Enquanto muitos se deixam levar pela raiva, pelo orgulho ou pelo medo, o estoico mantém a clareza. Ele sabe que reagir sem pensar é entregar o controle a qualquer provocação. Quem te tira do eixo te domina. Por isso, o estoico não permite que o mundo externo governe seu estado interno. Ele respira antes de responder. Ele aceita o que não pode mudar e direciona energia apenas para o que pode controlar. Esse hábito reduz conflitos, evita arrependimentos e fortalece o autocontrole. O estoico não se torna passivo. Ele se torna consciente. Ele escolhe suas batalhas. Ele responde com firmeza, não com explosão. Com o tempo, esse domínio interno se torna visível. As pessoas percebem. Não porque ele impõe respeito, mas porque transmite estabilidade. E estabilidade é uma forma silenciosa de poder. Quem domina a própria reação não vive à mercê do caos. Vive no comando de si mesmo. Hábito 3. Transformar a solidão em força. A maioria das pessoas teme a solidão porque a confunde com o abandono. O estoico vê diferente. Ele entende que a solidão, quando escolhida, é um espaço de fortalecimento.
Estar sozinho não significa estar vazio. Significa estar em contato consigo mesmo. O estoico usa o silêncio para organizar a mente, refletir sobre atitudes e alinhar seus valores. Enquanto muitos se distraem para não pensar, ele pensa para não se perder. A solidão se torna um treino mental, um momento sem máscaras, sem expectativas externas. É ali que ele observa seus pensamentos com honestidade, reconhece fraquezas, ajusta rumos, cresce. Esse hábito cria independência emocional. O estoico não depende da presença constante de outros para se sentir inteiro. Ele aprecia a companhia, mas não foge de si quando está só. Isso o torna mais forte nas relações. Porque quem está bem consigo não se apega por carência. A solidão ensina autocontrole, ensina paciência, ensina clareza. Enquanto muitos se sentem desconfortáveis, sem estímulos, o estoico encontra estabilidade no silêncio. Ele entende que crescer sozinho é parte do processo. Nem todos caminharão com você. E tudo bem. Esse hábito elimina o medo de ficar para trás, porque o estoico sabe que está avançando internamente. Transformar a solidão em força não endurece o coração, fortalece a identidade. E quem tem identidade firme não se perde tentando agradar o mundo. Lição 2. Parar de explicar suas decisões. A maioria das pessoas sente a necessidade constante de se explicar, de justificar cada escolha, de convencer os outros de que está certa. O estoico aprende a abandonar esse impulso. Ele entende que explicar demais é sinal de insegurança e dependência de validação. Nem todos precisam entender suas decisões. Nem todos vão concordar. E isso não é um problema. O estoico age alinhado aos próprios valores, não às expectativas externas. Quando você sabe por que faz algo, não precisa provar nada a ninguém. Esse hábito preserva a energia mental. Em vez de se desgastar tentando ser compreendido, o estoico direciona foco para agir corretamente. Ele aceita que julgamentos são inevitáveis. As pessoas sempre terão opiniões. Tentar controlá-las é inútil. Por isso, ele escolhe o silêncio. Não como desprezo, mas como maturidade. Ele responde quando é necessário e cala quando a explicação não trará benefício algum. Isso evita conflitos desnecessários, evita arrependimentos, evita exposição excessiva. O estoico entende que suas ações falam mais alto do que qualquer justificativa. Com o tempo, essa postura cria respeito, não porque ele impõe sua vontade, mas porque demonstra firmeza interior. Quem precisa se explicar o tempo todo se torna vulnerável à aprovação alheia. Quem age com convicção não. Parar de explicar suas decisões é um passo importante para a liberdade emocional. É escolher viver em paz com suas escolhas, mesmo quando o mundo não entende. Lição 1. Aceitar que nem todos vão te entender. A maioria das pessoas sofre porque quer ser compreendida por todos. O estoico abandona essa ilusão. Ele entende que nem todos enxergarão o mundo da mesma forma e que tentar ser entendido por todos é um peso desnecessário. Quando você aceita que alguns nunca vão te compreender, algo se liberta dentro de você. O estoico sabe que crescer exige escolhas que nem sempre fazem sentido para quem está olhando de fora. E tudo bem. Ele não molda suas decisões para agradar. Ele segue seus princípios. Esse hábito fortalece a identidade, porque quando você para de buscar compreensão externa, passa a ouvir mais a própria consciência. O estoico entende que a incompreensão alheia não invalida seu caminho. Pessoas julgam com base nas próprias limitações, medos e experiências. Levar isso para o lado pessoal é desperdício de energia. Ao aceitar que nem todos vão te entender, você deixa de se explicar, de se justificar, de se defender o tempo todo. Isso traz leveza, traz foco, traz clareza. O estoico caminha com firmeza mesmo quando está sozinho. Ele entende que solidão e incompreensão muitas vezes acompanham quem cresce. Mas também entende que isso é sinal de alinhamento interno. Quem vive tentando agradar se perde. Quem aceita não ser entendido se encontra. Esse hábito não te afasta das pessoas certas. Ele te aproxima de si mesmo. E quando você está alinhado consigo, não precisa da aprovação do mundo para seguir em frente. Crescer sozinho não é um castigo, é um processo.
É o caminho que poucos escolhem porque exige responsabilidade. Responsabilidade pelos próprios pensamentos. Responsabilidade pelas próprias reações. Responsabilidade pelas próprias escolhas. Esses hábitos não foram feitos para agradar, eles foram feitos para fortalecer. Enquanto muitos buscam aprovação, o estoico busca coerência. Enquanto muitos querem aplausos, o estoico quer paz. O crescimento verdadeiro acontece longe do barulho. Acontece quando ninguém está olhando, quando não há elogios, quando não há incentivos externos. É nesse silêncio que o caráter se forma. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconhece esse caminho. Um caminho mais difícil, porém mais honesto. Um caminho que exige constância, não motivação. Que exige disciplina, não validação. O estoicismo não promete facilidade. Promete clareza. Promete força interior. Promete liberdade emocional. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no Vida Estoica. Aqui você aprende a dominar a si mesmo, não o mundo. Ative o sino para não perder os próximos vídeos. Deixe um like se esse conteúdo te fortaleceu. Comente o que mais te impactou. Continue caminhando em silêncio, porque quem cresce por dentro, ninguém derruba.